Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Nesta noite eu desejo que Deus traga o descanso e o consolo que você precisa para terminar esse dia em paz. Eu quero trazer uma palavra que saiu do coração de Deus para o seu coração. É uma mensagem que vai te encher de esperança e vai te ajudar a dormir com a certeza de que existe um Senhor na sua vida, que Ele supre todas as suas necessidades, sejam físicas, emocionais ou espirituais. E depois eu vou fazer uma oração por você, eu vou interceder pela sua vida, pela sua família, por isso é tão importante que você assista até o final. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias às 6 horas da manhã eu tenho feito a oração da manhã para você já começar o dia na presença de Deus, e eu tenho feito às 8 horas da noite a oração para você dormir em paz. Eu costumo dizer que se você já começar o seu dia na presença de Deus e você terminar o seu dia orando, buscando ao Senhor, tudo o que acontecer durante o seu dia, Deus fará todas as coisas cooperarem para o seu bem. Amém? Então vamos começar essa mensagem. Você já passou por um momento complicado na sua vida, em que você se sentiu no fundo do poço e sem perspectiva de melhora? Eu tenho certeza que sim. Talvez alguma vez que você foi demitido do seu trabalho, que você viu seu relacionamento chegando ao fim, ou porque você perdeu um ente querido que você amava tanto. Esses são apenas alguns exemplos de situações que são capazes de nos tirar o chão. É algo terrível que nós não estávamos preparados, e por isso aquilo marca tanto a nossa vida. A gente costuma usar muito essa expressão, né? Fundo do poço. Ah, eu já estive no fundo do poço. Isso porque é um local escuro, um local onde você não encontra saída, você olha para um lado, para o outro e você só vê barreiras na sua frente. E o que é pior, geralmente o fundo do poço é um local muito baixo, muito profundo, e você não consegue sair de lá sozinho. Você precisa que alguém te jogue uma corda, que alguém te socorra dali. E é por isso que é um local tão terrível, tão sufocante, tão desesperador. Mas se nós olharmos para o alto, a Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. É quando nós olhamos para os montes e nos lembramos de que existe um Deus que está acima de todas as coisas. E esse Deus, Ele nos promete que Ele vai nos tirar desse fundo do poço. E daqui a pouco nós vamos ler uma passagem que eu gosto muito e que fala exatamente sobre isso. Então, se você está vivendo algo parecido nesse momento, saiba de uma coisa, meu querido irmão e minha irmã. Você precisa aprender aquilo que Deus quer te ensinar com essas lições, com esses momentos difíceis, porque é exatamente aí que você aprende as maiores lições da sua vida. Então aprenda tudo o que Deus quer te ensinar, aprenda a lidar com as suas emoções. Não é pecado nenhum você chorar, você sofrer, não é pecado você confessar suas fraquezas, não é pecado. Tem muita gente que acha que tem que ser um crente, um cristão super-herói, sabe? Que não pode passar por lutas, não pode demonstrar fraqueza diante do inimigo, diante das pessoas, e não é verdade. Quando a gente olha para os homens e mulheres de Deus, principalmente o rei Davi, por exemplo, que é um homem que eu admiro muito. Eu admiro porque eu me identifico com ele. Quando eu leio os Salmos, eu me identifico muito com ele, porque ele sempre abriu o coração para Deus, ele sempre expunha aquilo que ele estava sentindo. E eu aprendi que Deus é meu melhor amigo, e por isso eu sempre me abro com Ele e eu conto tudo o que eu estou passando naquele momento. Eu costumo dizer que o único problema que Deus não pode resolver é o problema que você tenta esconder. Então pare de se esconder de Deus, pare de achar que é falta de fé, o fato de você chorar, o fato de você sofrer, não tem nada a ver com isso. Eu quero ler para você um versículo que está no Salmo 40, que diz assim, o versículo 1 e o versículo 2. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Glória a Deus. Olha isso, irmãos, quando Davi escreveu esse salmo, eu tenho certeza, ele se sentia como se estivesse no fundo do poço, sem conseguir enxergar uma luz, uma saída. O rei de Israel, que era um grande homem da época, um homem muito reconhecido, um homem no qual as pessoas admiravam, ele parecia agora estar clamando a Deus para tirá-lo de um lamaçal de pecado, de uma situação sem saída. E ele esperou confiantemente no Senhor, porque é um lugar que ninguém quer ficar.
Ninguém quer viver dessa maneira. Nós fomos chamados para viver uma vida plena, uma vida em abundância, que foi para isso que Jesus veio a este mundo. Então estar no fundo do poço é você estar numa situação delicada. E muitas vezes o diabo, ele sabe das suas fraquezas, ele sabe que você está passando por essa luta e ele então vai fazer de tudo para que você perca a sua fé, para que você se sinta deprimido, miserável, sem esperança e que você nunca se levante para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Mas independente das razões que te levaram ao fundo do poço, talvez é você mesmo que agora está sofrendo as consequências de escolhas erradas. Ou talvez porque você está sofrendo na área sentimental, é uma área que atinge muita gente. Quem nunca aqui sofreu por amor? Eu já sofri muito, principalmente depois que uma moça largou de mim, há muitos anos atrás, e ali eu pude entender o que é estar no fundo do poço. Você acreditar tanto numa pessoa e de repente você ser traído por ela, você sofrer a decepção de entregar o seu melhor para ela e ela não te valorizar. Então sempre quando eu vejo alguém que está sofrendo por causa de amor, por causa de um namorado que traiu ou que abandonou, sabe, até mesmo um marido que não valoriza sua esposa, eu não brinco com o sentimento dessas pessoas, eu respeito a dor delas, porque eu sei que isso não é fingido. A pessoa realmente ela pode entrar em depressão por causa da área sentimental. E o diabo sabe muito bem disso. Você que está me ouvindo aqui agora, você está se identificando. Mas meu irmão, confie no Senhor. Minha irmã, entregue nas mãos de Deus e Deus vai te ajudar a suportar esse fardo. Amém? E uma coisa muito importante que você precisa saber, Deus ele nos tira sim do fundo do poço, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. E tem muita gente que passa anos e anos no fundo do poço, sendo que elas poderiam ficar apenas alguns dias, alguns meses. E isso acontece porque elas não se arrependem dos seus pecados, não se rendem à vontade de Deus, elas não abrem mão daquilo que elas tanto desejam e com isso elas têm medo de orar, elas têm medo de Deus frustrar os planos dela ou elas têm medo de se machucar novamente. Então, meu querido irmão e minha irmã, você precisa se desvincular desses sentimentos que te bloqueiam, desses pensamentos de que vai dar errado, que você nasceu para ser um derrotado. Tudo isso é mentira do inimigo. Você precisa dar a volta por cima, sacudir a poeira e parar de ficar reclamando, parar de ficar se culpando ou tentando culpar a Deus por tudo. Não seja como essas pessoas, tá bom? Tome muito cuidado para que dos seus lábios saiam apenas palavras de adoração, de agradecimento, e eu tenho certeza, isso vai fazer a diferença para que você saia desse fundo do poço, dessa situação que você está. E quando você começar a louvar a Deus e parar de focar no problema, você vai perceber que do seu interior vai começar a brotar uma nova vida, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E antes de nós orarmos, eu quero só ler com você mais uma passagem que está lá em Jeremias, capítulo 29, o versículo 11 ao 13. Olha o que o Senhor diz para você hoje. Ele diz assim: Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Glória a Deus. Olha isso, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus nunca vai abandonar você. Por mais profundo e escuro que seja esse poço que você está nesse momento, nunca se esqueça que Deus é contigo e que Ele é o único capaz de te dar uma nova chance. Amém? Ele tem planos de paz e de esperança para te dar um futuro. Então, se você quiser ter um futuro abençoado, se você acredita junto comigo que ainda não é o seu fim, eu quero que você ore junto comigo agora. Feche os seus olhos, não importa onde você esteja, concentre no Senhor, porque a Bíblia diz, como acabamos de ler, você precisa buscar a Deus de todo o coração, não pode ser pela metade. Se você se doar completamente, Deus vai te ouvir e Ele vai agir em seu favor. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesta noite para Te agradecer por esta palavra, meu Pai. Oh, meu Deus, que palavra abençoada, que renovou as nossas forças, a nossa esperança. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida de todos que me acompanham nesse momento de oração. Abençoa a noite dessa pessoa, meu Pai, para que ela tenha um sono restaurador, cheio de paz.
que todo o cansaço que o corpo e a mente dela acumularam durante esse dia acabe no momento em que ela se deitar e colocar a cabeça no travesseiro. Oh, meu Pai, eu clamo para que o Senhor estenda a tua mão para essa pessoa que se encontra no fundo do poço, meu Pai. Mostra a ela que não importa se esse poço é emocional, é espiritual, o Senhor pode resgatá-la e fazê-la enxergar a luz no fim do túnel. A luz, meu Pai, que ilumina todos nós, que é Jesus Cristo. Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele venceu todos os problemas que hoje nos afligem. Oh, Senhor, então tira de nós, tira essa dor, meu Pai, essa angústia, esse medo que o inimigo tem zombado muitas vezes, falando que nós não vamos dar conta, falando que não tem saída. É mentira de Satanás, ele é mentiroso. O Senhor mesmo disse, ele é o pai da mentira, por isso não há verdade nas palavras dele. Jesus, tu és o único caminho, a verdade e a vida. E por isso eu te peço, Jesus, que o Senhor abrace esse filho, essa filha do Senhor, que nesta noite o Senhor venha tirar esse sentimento de rejeição, esse sentimento de inferioridade, de que nada vai dar certo. Senhor, faça-nos crer, nos ajude a acreditar que se algo deu errado lá atrás, é porque não era da vontade do Senhor, ainda não era a hora, mas quando chegar a hora do Senhor, quando chegar o momento certo, o Senhor vai fazer com que tudo coopere para o nosso bem. O Senhor vai completar as peças que faltavam. O Senhor vai nos mostrar que tudo está sob o teu controle, o teu domínio. Oh, meu Pai, nos dê a sabedoria necessária para que a gente entenda as lições que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, que a gente venha liberar perdão de uma vez por todas. As pessoas muitas vezes nos machucam e elas não têm noção da gravidade, o quanto aquilo nos prejudica. Oh, meu Pai, assim como o Senhor clamou ali na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Senhor, perdoa essas pessoas, elas não têm noção do que estão fazendo. Senhor, também abre os olhos espirituais delas, para que elas não sejam mais enganadas pelo inimigo. Muitas vezes o diabo usa a vida delas, usa as palavras, usa as atitudes, e nós não queremos mais que isso aconteça. Oh, Senhor, e que nós também possamos proteger o nosso coração, porque a Tua palavra diz que se existe algo que devemos guardar, é o nosso coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e eu já te agradeço. Eu creio que o renovo virá sobre nós, sobre cada família que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos e nos abençoe também. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu querido, como é bom buscar ao Senhor, como é bom renovar a nossa vida na presença dEle. Eu sinto muito prazer em compartilhar com você da palavra, orar junto com você. Você não me conhece, eu também não te conheço na intimidade, mas não importa. No reino de Deus, nós somos irmãos, nós estamos unidos no único e verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. E eu desejo que toda sorte de bênção venha sobre a sua vida. Continue me acompanhando aqui. Como eu disse, todos os dias às 6 horas da manhã eu faço uma oração para te abençoar e às 8 horas da noite eu uno a minha fé aqui junto com você, tá bom? Então compartilhe com seus amigos, com seus familiares e se inscreva no meu canal. Deus abençoe.